Queridos, tudo bem? Bom, eu vou fazer com vocês agora o tema de inorgânica, que é um dos temas mais importantes que a gente tem nesse livro, pois ele é um tema que vai mostrar para vocês não só respostas de eventuais questões, mas também o modus operandi da matéria de inorgânica, que é algo bastante importante. É uma matéria que tu não pode fazer de qualquer jeito, a esmo, tentando decorar um outro conceito, saindo resolver as questões. Não, isso é um erro muito comum, é um erro crasso que a gente vai perceber, porque isso vai impedir vocês de talvez desenvolver mais rapidamente o conteúdo, vocês vão trancar porque não sabem o que é talvez ali um sulfato ainda, um carbonato, um nitrato. Então, para ficar mais dinâmico, acompanhe comigo a correção desse tema, o professor vai fazer bem direitinho, com calma, bem devagar. Volta o vídeo caso tu não tenha entendido e se ainda ficar com dúvida, marca um plantão. Mas assim, ó, é um vídeo que vocês devem assistir na correção do tema mais do que os demais. Por quê? Porque é muito memorativo. Tu vai ver que logo no início, assim, em poucas questões, vocês vão cansar de repetir os mesmos exemplos. Tudo bem? Então, por favor, acompanha comigo o tema agora, faz junto comigo, com o professor, são várias questões, vale a pena, vai exercitar bastante a inorgânica neste trabalho que a gente está desenvolvendo. Um grande abraço para vocês, muito obrigado pela atenção, vejo vocês na aula, tchau, tchau e até a próxima. Bom, vamos começar aqui então com a correção do tema, queridos, com a questão de número 2. É uma questão bem interessante, onde a gente vai fazer o balanceamento, né? Ó, eu vou colocar aqui para vocês, daquele jeito bem simples como fizemos na aula passada, para ficar bem didático, o número de hidrogênios e o número de OHs. Então são 3 hidrogênios e 2 OHs. Vai faltar um OH aqui. Então a nossa tarefa é continuar até fechar. Não é tão demorado assim, né? Uma hora fecha direitinho. Lembrando que o número de hidrogênios tem que ser exatamente igual ao número de hidroxilas. As hidroxilas com os hidrogênios formam moléculas de água, como vocês estão vendo aqui. Então são 6 moléculas de água e o que sobra, tudo que sobra, forma o nosso sal. Então sobrou 2Ba e 3Ba, e 2PO4. Então o balanceamento aqui vai ficar 6 águas, fórmula do sal Ba3PO4, 2. Foram necessárias 3 bases e 2 ácidos. Então a proporção tem que ser 2, 3, 1 e 6. 2, 3, 1 e 6. Resposta certa, letra B. Tudo bem? Perdão. A velhice, e a voz vai se esvaindo aos pouquinhos. Bom, a 5, queridos, ela diz assim: estruturas interiores do corpo humano podem ser caracterizadas através da radiografia pelo uso do sulfato de bário. Não se preocupem em como eu vou fazer essa questão, porque eu não sei qual é o princípio de reação. Não, o bom das reações inorgânicas é que eles sempre vão te dar basicamente o antes e depois, e a gente só precisa verificar os átomos restantes, ou seja, os átomos que nós temos nos produtos e os átomos nos reagentes. Quem faltar é justamente o composto em questão. Não entendi nada do que tu falou. Ó, olha como não é difícil. Quantos sódios tu tens aqui? 2, né? 2 sódios, porque são 2 NaBr. Eu vou até escrever para vocês assim, de um jeito bem mais didático até. Ó. Eu vou escrever 1 NaBr e 1 NaBr, tá? Então a gente vai riscar os elementos que estão nos reagentes e nos produtos, tudo bem? Vamos lá então. Ó, ele tem nos produtos 2 sódios, risca aqui comigo, risquei 2 sódios, ok? 2 sódios nos reagentes. Então esse composto aqui não pode ter sódio, porque os sódios estão aqui e aqui, como vocês viram nesses dois. Outra coisa que tem nos reagentes e tem nos produtos é o sulfato. Então eu vou riscar o sulfato aqui e vou riscar o sulfato aqui. Agora eu vou perguntar para vocês algo bem simples. Por favor, me ajudem a responder. De onde diabos veio esse bário e esses 2 bromos aqui? Só pode ter vindo desse sal aqui.
Então, o teu sal só pode ser o brometo de bário, BaBr2. Porque na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Brometo de bário. Lembrando que o nome é brometo porque o bromo é um sal sem oxigênio. Todo sal sem oxigênio, como o professor fez no vídeo, não termina em eto, né? Porque é oriundo de ácidos com hídrico. Então, questão 5, resposta certa, letra C. Na questão 6, a gente tem ali: um químico abriu um frasco de ácido clorídrico concentrado perto de um colega que utilizava hidróxido de amônio. Depois de algum tempo, verificou que na superfície da bancada havia pequenos cristais brancos. Esse material só pode ser, então, uma reação de neutralização, né? Vou fazer com vocês aqui a reação. Ele fez hidróxido de amônio, então a gente vai escrever ó, NH4OH, assim, e ácido clorídrico, HCl. A gente vai ter aqui a interação entre esses dois, tudo bem? Fechou? Vai formar água e o que sobrou é justamente o nosso sal. Sobrou o amônio e sobrou o cloreto. Então a gente vai ter como sal, vou colocar aqui do ladinho para ti, ó. Tá aqui a ligação. Deixa eu só fazer a flechinha. Fechou a flechinha. Olha a flechinha ali. Pronto. Olha que massa. Agora a gente vai colocar ó, NH4Cl mais uma água. H2O. Então esse sal branco só pode ser o cloreto de amônio. Resposta certa, letra E, cloreto de amônio. Certo? É uma reação de neutralização. A outra questão que está no tema é uma questão muito fácil, que ela assusta pela figura e pela incompreensão às vezes anunciada, mas é uma questão bem simples, que diz assim: na situação 1, Caderlenmeyer contém 10 ml de ácido molar e tal, borracha, um balão de borracha, 5 de magnésio. Aí ele fala: os reagentes são misturados e após 1 minuto de reação verifica-se que é na situação 1. Sabendo-se que ácidos reagem com magnésio formando hidrogênio e o sal com magnésio correspondente, podemos afirmar que o segundo balão, o balão 2, ficou mais cheio por quê? Tá, então a gente vai pensar. O balão 2 seria esse aqui, ele ficou mais cheio. Se ele ficou mais cheio que o balão 1, é porque aconteceu uma situação muito simples. O balão 2 é formado por um ácido mais forte, porque se o ácido é mais forte, ele reage mais, ele é mais vigoroso. E se o ácido é mais fraco, como é o caso aqui do balão 1, desse aqui, ok? Fraco, ele reage menos. Então, o fato do ácido clorídrico ser mais forte que o ácido acético é o fator diferencial na reação, no enchimento do balão, pensemos assim. Então, o ácido clorídrico, que é um dos ácidos fortes, é um ácido mais forte que o ácido acético. Lembrando que quando se fala em ácido forte, eu peço mais uma vez para vocês lembrarem daqueles da aula 4 que o professor passou, está no vídeo, se vocês quiserem, dê uma olhadinha na aula 4. Se não, não tem problema, eu vou recordar contigo. É o H2SO4, são os mais populares, HNO3, muito importante, e o HX, que é o clorídrico, bromídrico e iodídrico. Tá? Esses são os 3 mais importantes, pensemos assim, dentre os ácidos fortes que existem. 8. Um jovem, após utilizar uma solução de sulfato de cobre 2 para proteger uma parreira, armazenou as sobras em um balde de ferro. Depois de algum tempo, observou que o balde estava furado e havia formado um depósito avermelhado no fundo. Aqui nesse exemplo, vocês vão encontrar justamente a aula 1. Na aula 1, por favor, se vocês puderem dar uma olhadinha naquele vídeo, o professor fez essa experiência. O que aconteceu foi uma reação simples de deslocamento. O ferro trocou de lugar com cobre do sulfato de cobre e se transformou em ferro mais 2, que é um ferro oxidado, mais cobre 0. Essa reação nós discutimos bastante em aula, foi uma reação prática, o professor fez para vocês, está ali gravada. E o que acontece? O ferro se oxida, né? O ferro oxida sofrendo corrosão. E se ele oxida sofrendo corrosão, ele vai se desmanchar e o balde vai furar. E o material avermelhado que se forma no fundo só pode ser cobre. Então a resposta é cobre metálico. Caso alguém não tenha entendido, sugiro que dê uma olhadinha na aula 1. O professor fez essa experiência na prática, mostrou o que acontece na prática no processo de deslocamento, onde o cobre oxida o ferro.
Tudo bem? Questão 11. Questão que vai direto de encontro com nomenclatura inorgânica. É uma questão bem fácil, bem simples e basta apenas lembrar do básico. Por exemplo, se termina em eto, queridos, tudo que termina em eto não pode ter oxigênio. Então a gente já tem dois elementos ali que não têm oxigênio, né? O iodeto de potássio e o cloreto de magnésio. Bom, infelizmente não dá para eliminar nenhuma alternativa porque todos eles aqui não têm oxigênio. Agora tem um pequeno problema, e o problema é justamente o que eu vou mostrar agora para ti. O cloreto e o iodeto, eles têm NOx-1, então a gente vai ter que brincar um pouquinho com a ligação iônica. Se tem NOx-1, se quer fazer um cloreto de magnésio, a fórmula tem que ser assim. Passa o 2 para cá pela regrinha da tesoura, passa o 1 para cá, vai formar MgCl2. Tá vendo? Essa é a fórmula. E o iodeto de potássio é iodeto, que é -1, potássio, que está na coluna dos +1, passa um para cá, passa um para cá, KI. Então essas são as fórmulas. Caso vocês não tenham entendido de onde eu tirei o +2 e o -1, sugiro que vocês deem uma olhadinha na aula de NOx, que é a primeira aula ali, o professor passou. A explicação é, o magnésio, por estar na segunda coluna, tem carga fixa +2, e o cloro, por estar na coluna 17, tem carga fixa -1. Lembrando que sempre o metal é o cátion, sempre o não metal é o ânion. Então a gente sabe que a fórmula tem que ser KIMgCl2. Sabendo isso, dá para riscar algumas coisas aqui, né? A gente pode riscar a letra B, pode riscar a letra C, pode riscar a letra E, e vai ficar já entre duas. Aí eles comentam sobre, como eu falei para vocês, não dá para esquecer dos clássicos, por favor, vejam o vídeo de nomenclatura que eu montei ali, é super importante. Pô, sulfato é SO4. SO4. Então, SO4 é um ânion bivalente. Então, vou mudar aqui para tu ver. Ó. O que significa ser bivalente? Que ele é -2. E se eles querem fazer um sulfato de magnésio, o magnésio é +2, como a gente acabou de ver. Então, a gente faz a regrinha da tesoura, vai dar Mg2SO4, 2. Como 2 para 2 não é a menor proporção inteira, de números inteiros entre esses dois, a gente simplifica. Então, um magnésio satisfaz um sulfato e a fórmula vai ficar MgSO4. Infelizmente, não dá para tirar nenhuma alternativa dentre essas com essa informação, porém a última dá. E a última é um clássico também, não esquece, carbonato de sódio. O sódio está na coluna 1, é +1. E o carbonato é um daqueles ânions importantíssimos que o professor comentou com vocês no videozinho anterior, que está ali no canal, que é sobre o vídeo de nomenclatura. Passa o 1 para cá, passa o 2 para cá, e a fórmula vai ficar Na2CO3. Então, como o aluno consegue fazer rapidamente essa montagem como eu fiz agora? Lembrando dessa informação aqui que eu vou te dar de novo, carbonato está aqui, na tabelinha de ânions importantes, que nós não podemos esquecer, está ali o carbonato, ele é CO3-2, sempre assim. E o sódio é um metal da coluna 1, tem NOx fixo +1. Como é uma ligação iônica, a ligação iônica é sempre metal com não metal. Podemos fazer a regrinha da tesoura para descobrir a atomicidade de cada um destes componentes, como o professor fez aqui para vocês. Ok? Então, a fórmula vai ficar Na2CO3, MgSO4, MgCl2, resposta certa, letra D. Outra questão que é praticamente igual é a questão onde o ferro tem NOx, +2 e +3 na questão 14. Ele diz assim, que é sulfatos e hidróxidos. Os sulfatos, como por isso que eu falei para vocês, queridos, não adianta, não tem como fugir, inorgânica é isso, a gente tem que saber os principais ânions, tem que saber os principais cátions. Hidróxido é o OH-, é o das bases, dessa maneira. Então, se a gente ligar o sulfato, o ferro 2 e o ferro 3 com sulfato, vai ficar como? O ferro 2, FeSO4. Ah, mas por que eu não entendi? Ficou muito confuso. Não ficou confuso, queridos. O professor recém explicou um exemplo em cima com sulfato. Faz a tesourinha aqui, faz a tesourinha aqui. Vai ficar Fe2SO4, 2.
2 para 2 é a mesma coisa que 1 para 1. Né? Então vai ficar 1Fe para 1SO4. E como ele quer que eu faça com Fe3 também, eu vou fazer para vocês com 3. O 3 vai fazer o quê? Eu vou colocar aqui em cima pequenininho. Fe mais 3 e SO4 menos 2. Então a gente vai passar o 3 para cá, vai passar o 2 para cá e vai ficar Fe2, SO4, 3. Lembra que a gente conversou bastante, o professor falou tesourinha salva. A tesoura salva a vida do aluno. Tesourinha é um fenômeno. Não dá para abdicar da tesoura. Pois é, tesoura é fundamental. Então a gente vai ter ó, SO4, risco que tem SO3. Se é sulfato, ato, tem que ter oxigênio, né? Tem mais essa aí também. Tem que ter oxigênio. Não pode ser não oxigenado, como vocês têm ali na alternativa de letra E, ok? Então, riscamos essa. Então, fica com SO4. A fórmula tem que ficar FeSO4 e Fe2SO4,3. Tira A, tira C, já acabou a questão. Olha ali. E a barbada, né? Como é menos 1 aqui, vai ficar FeOH2 para o ferro 2 e FeOH3 para o ferro 3. Ok? Fechou então. Resposta certa, letra B, questão bem facinha, questão 14. Na questão 19, a gente tem ali pedra, sabão, tal. Sempre que falar em pedra, queridos, assim, não preciso nem continuar lendo. Falava sobre o Aleijadinho, o grande ator barroco, né, brasileiro. Está lá atualmente conservação de estátuas de pedra, sabão do Aleijadinho, no estado de Minas. Está sendo realizada com biocida para retirada de líquens que provocam corrosão e liberação de ácidos. A corrosão ocorre porque esse tipo de pedra é constituído predominantemente de... Agora não lembro se Aleijadinho é barroco ou não branco, mas eu acho que sim. Enfim, se estiver cometendo uma gafe, por favor, me desculpem. Literatura nunca foi o meu forte, certo? Mas, enfim, a pedra-sabão, como qualquer outra pedra na química, é uma pedra formada por silicato. O que mais tem na crosta terrestre é silício. Sílica, na verdade, desculpa, não silício. SiO2. Os silicatos, vou mostrar para vocês aqui o ânion silicato. É um ânionzinho, né, que tem silício, obviamente. Esse aqui, ó, tá vendo? Achou ele já? Não achou? Ó, vou te mostrar. Silicato ali, ó, é SiO4. Aqui, menos 4. É tetravalente. Esse é o silicato. Então, o silicato tem silício, isso que importa. A única coisa que a gente precisava saber nessa questão, uma questão super memorativa, não tem muito o que fazer, é que, como é na crosta, é pedra. Pedra é derivada da sílica, areia, né? Que é isso aqui. Então, é só procurar a única alternativa que menciona silício. Então, não precisava saber que eram silicatos de cálcio, magnésio, não. Só saber que tem silício. É a única coisa que tem bastante na crosta, silício e oxigênio. Então, qualquer pedrinha que tu vai catar por aí, vai ter muito silício, vai ter muito oxigênio. Ok? Fechou 19. A questão 36, o poder econômico de um país pode ser avaliado pela quantidade de ácido, pontinhos, que ele fabrica. O ácido em questão é o sulfúrico, questão estranha, né? Mas ela é bem isso, porque o sulfúrico é o ácido de baterias automotivas. Água de bateria é ácido sulfúrico. Bateria de carro. Então, se é bateria de carro, quanto mais ácido sulfúrico um país produz, mais carro ele vai ter, mais carro, mais desenvolvida a indústria automobilística. Tudo bem? Então, a resposta aqui, letra D. Questão 50, questão bem fácil também sobre ácidos e bases, é super comum esse tipo de questão, é só um balanceamento de coeficientes. Então, se ele está reagindo, ele quer que tu faça uma neutralização e as fórmulas que apresentam adequadamente os coeficientes. Primeiro, se no sal aparecer um sulfato, o ácido tem que ter sulfato. Então, a gente vai riscar o SO3, vai riscar o H2S e o H2S. Já vai ficar entre duas alternativas, ok? Feito isso, a gente já vai acabar com a letra D, viu só? Porque como a gente conversou em aula, tu nunca faz mais de um sal. Tu sempre faz um sal só. Isso é importante.
Na reação de neutralização, tu sempre vai produzir um sal. Todos os íons que sobram vão formar literalmente um sal apenas. Tá? Então essa, olha ali ele diz 2, tá vendo? Tá errado, é um sal só. Então como é que eu vou saber essa fórmula ali que tu mostrou? É bem fácil, queridos. Você é AlOH3, assim, e o ácido é ácido sulfúrico que tem 2 Hs, a gente vai precisar de 3 ácidos sulfúricos, tá vendo? Assim, dessa forma. Desculpem a grosseria aqui na escrita. Tá, ó, 3 ácidos sulfúricos para neutralizar, tá vendo? 2 bases. Porque daí o número de OHs e Hs fica igual, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 aguinhas. Então aqui a gente bota 6 águas. H2O. E a gente vai ter ali um total de 3 ácidos sulfúricos, tá vendo? E 2 bases. Dessa maneira. Com o tempo vocês vão começar a pegar mais prática e vão perceber que basta inverter o número de H e O. Por exemplo, se a fórmula é H2SO4 e OH3, basta multiplicar esse 3 aqui pelo ácido, tá vendo? Ó, bota um 3 aqui na frente. E esse 2 aqui do ácido, tu multiplica aqui na frente. Tá? Então, por que tu não falou isso antes? Bom, na verdade, isso era perceptível pela dedução que a gente tem feito até então. Tá? Então, é uma questão natural, intrínseca da prática de neutralização. Só que eu gostaria que vocês fizessem desde o princípio, para vocês enxergarem por que a fórmula vai ficar Al2SO4. Ó. Vai ficar 1, 2 Als e 3 SO4. Porque são todos os íons que sobram. E todos os íons que sobram a gente vai aglutinar e formar um grande composto iônico chamado sal. Então, resposta certa, letra A. Caso eu não tenha me feito entender, sugiro que vocês revisem a parte de neutralização que está na aula de número 3, aula passada, e também, qualquer coisa, marque um plantão, porque é algo bem fácil mesmo, né? Basta casar os Hs com os OHs. Bom, vamos lá? Questão de número 51. A 51 diz assim: NaOH, base, o nome é hidróxido, porque toda base tem nome de hidróxido, né? Então vou escrever aqui, ó, hidróxido. O NH4 é o amônio, então tem que ser, ó, amônio, hidróxido de amônio, certo? Então, ó, não é amônia, né, pessoal? Por favor, amônio NH3. Tá aqui, risca amônia, hidróxido de nitrogênio, nem pensar, já fica entre duas. Ali a gente tem o bicarbonato de sódio, como a gente conversou, ele é um hidrogenossal, ele é um salzinho. Sal. Já dá, já acaba com a questão. Sal, fechou. Ácido hipocloroso tem que ter o cloro com NOx mais 1. Então vai ficar assim, ó, HClO. Pela regrinha do NOx, só para mostrar para vocês aqui. Oxigênio menos 2, mais 1. Olha como o cloro vai ficar mais 1. Né? Mais 1 é hiposo na regra de nomenclatura dos ácidos. E KNO2 dá para fazer com facilidade pelo chiqueirinho, assim, ó. Menos 2, menos 4, mais 1, mais 3, mais 3. Se fosse um ácido, seria ácido nitroso. Aí tu faz a regrinha, né? Tem um oso mosquito no bico do pato. Oso, ito. Então, se seria nitroso, vai ficar nitrito, né? De potássio, que é o nome do sal. Do metal. Tássio. Por favor, caso isso não tenha ficado claro, eu peço que vocês revisem a aula, o vídeo passado, esse vídeo anterior a este, foi postado no dia de ontem, se eu não me engano, porque é um vídeo super importante, pessoal, onde eu faço todos esses exemplos aqui de sais, explico um por um, ó, fiz tudo isso para ti, expliquei um por um, toda a regrinha da nomenclatura, para vocês poderem acelerar, digamos assim, o processo de nomenclatura de sais. Tudo bem? Bom,
Depois dessa, então, a gente vem aqui para a questão de número... Fechou? Tá, então aqui vai ficar nitrito de potássio, resposta certa, letra E. Depois dessa tem a 54, que é a questão que mostra ali a água mineral sem gás apresenta uma composição química, entre outras substâncias, o fosfato de bário. Então vamos marcar aqui os elementos. Fosfato. Não tem escapatória, como falei. Vai ali na tabelinha, né, da página 36, se eu não me engano. Acho que é 36 agora, estou um pouco confuso. Deixa eu ver aqui se eu acho a página. 36, exatamente, essa aqui, ó. Vai na 36, se tu tá com dúvida, consulta o fosfato. O fosfato está aqui em cima. Então, tu consultou o fosfato, agora tu volta lá na página 50 e poucos, como a gente estava, e faz comigo a questão. Peguei o fosfato, vou escrever o fosfato aqui, ó. Como é que é o fosfato? Ah, o fosfato é PO4 menos 3. O bário é metal do grupo 2. Então a gente escreve assim, ó, 2. Aí tu faz a regrinha da tesoura. Passo 2 para cá. Deixa eu tirar, ficou bem feio essas flechas aí. Ó, passo 2 para cá, passo 3 para cá pela regrinha da tesoura. Agora vai ficar, ó, BA, olha aí, 3, PO4. Não é tão difícil. 2, mas tem que praticar. Então, a primeira fórmula é BA, 3, PO4, 2. Risca uma, duas, três alternativas, já fica com duas alternativas apenas. O segundo, pulo bicarbonato. Bicarbonato é chato mesmo. Nitrato de sódio. Tá, o que eu faço? Tu vai até a tabelinha da 36 que tá aqui, ó. Fui de primeira, tu viu? Procuro o nitrato. Onde está o nitrato? Aqui está o nitrato. NO3 menos. Então tu vai voltar lá para a página 52. Ali, fechou. Prontinho, né? E a gente vai escrever aqui, ó. NO3 menos. Aí tu escreve NO3 menos 1, assim. É nitrato de quê mesmo? De sódio. Muito fácil, né? Bota aqui do ladinho, ó, sódio, Na mais 1. Faz a regrinha da tesoura, ó, puxou o 1 para cá, puxou o 1 para cá, a fórmula vai ficar NO3. Muito fácil, né? Só com isso a gente já mata a questão, quer ver? Ó, tá ali, NaNO3. Né? E para fechar, a gente vai ter ali então o sulfato. Sulfato é outro clássico, como eu te falei. Vai lá na página 36. Ah, mas eu não vou ter a página 36 na prova. Mas é por isso que a gente está fazendo uma coisa chamada estudo. Estamos estudando e praticando. Eu tenho certeza que de tanto falar de sulfato, vocês já devem ter memorizado que o sulfato é SO4 menos 2. É assim que se estuda essa matéria, hein? Essa matéria ela é bem chatinha porque ela tem muita informação. Então, se a gente não trabalhar com técnicas de estudo que possam lidar com excessos de informação, a gente não vai conseguir se dar bem na matéria. E aí vai ficar com um pouco de receio. Ah, não sei, não gostei muito, achei difícil, a matéria é muito complicada. Pô, pessoal, na verdade ela não é muito complicada, né? O que acontece é o fato de que a gente não está sabendo estudar direito aquela questão em particular, tá? Então vou mostrar para ti, ó. Puxa a flechinha aqui, puxou a flechinha aqui, né? Então a gente vai ter Sa2, SO4, 2, como a gente já conversou. 2 para 2 não é a menor proporção possível entre esses íons. Então a gente vai simplificar, vai ficar CaSO4, né? Dá para simplificar aqui 2 com 2, CaSO4. Então, matou ali. O bicarbonato, tá, queridos? Eu já vou antecipar para vocês esse íon aqui, o ânion, na verdade, de magnésio, ele fala que é o HCO3-. Já conversamos isso ao longo das aulas também. Tá? O bicarbonato é um ânion super importante e se fizermos a regra da tesoura aqui, ó, passa o 2 para cá, passa o 1 para cá, vai ficar Mg, ó, tá vendo? HCO3, 2. Tá? Então isso é bem importante, passei um aqui. Então essa é a formulinha como tá ali na questão. Nem precisava ter feito esse, a gente já poderia ter matado direto essa alternativa com facilidade.
Questão 54 já foi, então. Depois dessa vem um clássico da URGS também, pô, só comparar lá e matar a questão. Ó, carbonato. Mas eu não entendi ainda. Vai lá na página de número 36 e vê o carbonato. Tá, mas eu quero a regra. Não tem regra, queridos. O carbonato vem do ácido carbônico, que produz o CO3-2 quando sofre ionização. Então tá ali, ó, carbonato. Então vamos procurar a alternativa que tem o carbonato. Tá? Então a gente não vai ficar reinventando a roda, toda a aula, toda a questão, porque senão vai ficar muito ruim. Ó. É CO3-2. CO3-2. Fica entre três alternativas. O ânion bicarbonato eu recém mostrei para vocês, né? Vou escrever ele já aqui para ti. É o HCO3-. É quando o ácido carbônico, que é esse aqui, né? É o H2CO3. Esse é o ácido carbônico. Ele ioniza apenas um hidrogênio. Ó. Tá vendo? Ó, ele só sai um hidrogênio. Então ele fica assim. Nesse momento a gente chama isso aqui de bicarbonato. Esse aqui é o bicarbonato, que é um nome vulgar para esse ânion. Ele é bem importante, como vocês viram, ele aparece bastante. Cloreto não tem oxigênio, então é só marcar algum que, droga, nenhum deles tem oxigênio. Mas observem que vocês nem precisavam saber do bicarbonato para matar a questão, porque o sulfato mata tudo para ti. Mas eu não memorizei ainda o sulfato. Mas já está na hora de memorizar. Olha o sulfato ali, ó, SO4, tá vendo? Ó, -2, ó, para dar aquela ajudinha na tua labirintite. SO4-2. Voltou? Fechou então. SO4-2, tá ali, vou escrever aqui para ti, sulfato. Viu como eles cobram exatamente isso? Tipo, exatamente o ânion, não tem muita frescura? Tá aí então, ó. Eles não ficam fazendo muitos rodeios, eles vão direto na pergunta do ânion. Resposta certa, letra E. 70, questão clássica da URGS, essa aqui muita gente vai me perguntar nos plantões, por isso seria legal que vocês vissem esse vídeo de correção, hein? Porque essa aqui, quando tu não vê o vídeo, tu vai direto pro plantão, ela vai te dar um problema. Então eu vou te explicar no vídeo exatamente o que eu vou explicar no plantão. Ele fala assim, ó, em aviões, quando as máscaras de oxigênio caem, elas ficam presas por um cabo de acionamento. Quando a máscara é puxada, esse cabo aciona um gatilho gerador de oxigênio, provocando uma reação entre malha de ferro e sal clorato de sódio. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é achar o clorato de sódio. Tá, mas e como é que eu vou fazer o clorato? Tu pode ir lá na tabelinha da página de número 36 e localizar o clorato, não tem problema. Mas o clorato ele é mais difícil, ó. Como é que eu vou saber do clorato que é aquilo ali? Tá, não tem problema. Esse não está dentro daqueles que eu pedi para vocês decorarem, que esses são essenciais. Então vocês podem fazer a regrinha do teimoso mosquito no bico do pato. Ó. Aqui o NOx do cloro é +1, +1. Aqui ele é +3. Mas você está tirando de onde esses números? Queridos, esses números eu estou tirando do chiqueirinho, né? Ó, a gente fez aqui o chiqueirinho, ó, botei aqui ó, o chiqueirinho e fiz, ó, -2, -6, +1, +1, +5. Então o cloro aqui é +5. E se é +5, ele veio de um ácido clórico. Clórico. Teimoso mosquito no bico do pato. Então, clórico, clorato. Então esse tem que ser o clorato. Tu risca 3 alternativas. Ficamos entre D e E. Aí vem a observação. Ele diz, qual das reações abaixo apresenta corretamente a equação de decomposição? Pô, tem gente que vai se perguntar, mas por que não pode ser a letra D? O pessoal está formando cloro. Cloro foi usado como arma química na Primeira Guerra Mundial. Ele foi descoberto e isolado pelo Fritz Haber, matou muita gente. Foi usado no ataque agora com arma química na Síria pelo Bashar al-Assad. Foi usado em câmara de gás. Então a pessoa que inalasse isso aqui morreria. Né? Então, por favor, não pode ser cloro. Cloro é nocivo, perigosíssimo, mata. Só pode ser a alternativa E. Ok? Então não esqueçam, essa questão é super importante
e bem recorrente nas provas. Depois da questão 70, ó, questão da CAF, meu Deus, é da CAF. Olha que barbada. Quais as fórmulas químicas do... Viu só que fácil. Agora eu já vou escrever direto. A gente já fez tanto que o professor cansou de ficar indo lá na 36 para mostrar isso para ti. Tá? Então, ó, carbonato é CO3-2. Se é de bário, então eu vou fazer a regrinha da tesoura aqui direto para ti. Tá? Vamos fazer tesourinha? Ó, passo 2 para cá. Passo 2. E deu um... Que é isso? E tá. Meu pai. Pronto, deu. Agora foi. Passo 2 para cá, passo 2 para cá. Fazendo ali a tesourinha, no final vai ficar BaCO3, porque a gente simplifica. Então, BaCO3, olha, você está fazendo uma questão da CAF, prova mais difícil que tem aqui no Sul. E olha que fácil a questão. Sulfato de bário, ó, SO4 menos 2, com bário também mais 2. Lembrando que o bário é mais 2 porque ele está na segunda coluna da tabela periódica. Então vai ficar, ó, Ba assim, SO4. Fazendo ali a simplificação, BaSO4. Sulfato de potássio, mesma coisa. O sulfato é SO4 menos 2, o potássio é mais 1. Faz a regrinha da tesoura, passa para cá, vai ficar K2 embaixo, SO4. Tá vendo que fácil? Já dava para matar a questão, né? Já ficava com a letra A ali, que é bem fácil. O ácido clorídrico é uma barbada, né? Que ele fala ali em cloreto de bário. Cloreto de bário também é muito simples, é Ba, que é mais 2, e o Cl, que é menos. Então faz a tesourinha, passa o 2 para cá, passa o 1 para cá. Viu como é repetitivo? Viu como eu falei para vocês que se nos horários de estudos de vocês fizerem todos esses exercícios, vocês vão cansar de fazer as mesmas coisas e vai ficar muito fácil de resolver essas questões. Cloreto de ácido clorídrico é um ácido sem oxigênio, então só pode ser esse aqui. E para finalizar, o gás carbônico, que é um clássico, que é o CO2, dessa maneira. Tá? Então a gente vai ter ali letra A como resposta certa da questão da CAF. Bom, deixa eu ver o que mais a gente tem aqui. Para finalizar o tema, as duas últimas. Ó, os compostos inorgânicos encontram amplo emprego nas mais diversas aplicações. Na coluna da esquerda abaixo estão listados 5 compostos inorgânicos. Na da direita, diferentes possibilidades de aplicação. Vejamos. Tá ali. Então ele diz assim, ó, MgOH2, ele é um antiácido. Tá? É uma base, então bases são antiácidos. Vou colocar aqui do ladinho. Usado em bateria automotiva, como eu já te falei, água de bateria. Só sabendo que começa com 13 e depois tem que ser o... desculpa, eu botei 2 e é 1, né? 13 e 1, tu já vai ficar entre duas alternativas, viu que barbado? Ó, a E e a C. Não, acabou a questão, sem nenhum entretenimento. Que baixo astral. Ácido de refrigerantes, ácido fosfórico, né? Tá aqui os 5 da Coca-Cola. E produto de limpeza tem que ser ali o hidróxido de água sanitária, o produto de limpeza? Ué, ácido de bateria, tá certo. Estranho, né? O ácido hipocloroso não é um produto de limpeza, ele é, na verdade, mais um desinfetante para piscinas, mas enfim, não tem outra opção, teria que tecnicamente ser essa. Vamos só ver se o gabarito confere na 90. Letra E. Olha que estranho, né, pessoal? Gabarito da URGS é meio estranho, nem lembrava desse pequeno equívoco ou gafe da URGS, tá? Tava muito mais para um 4 como produto de limpeza, que é usado como desentupidor de pias, o diabo verde, do que efetivamente o 2, né, que é um ácido muito fraco, usado mais para tratar água, né, e não produto de limpeza efetivamente. Mas enfim, não temos outra opção, então ficaria assim. E a questão do Enem Libras, que é o Enem, outro Enem especial também, bem bacana, que é um ótimo Enem para a gente poder consultar assim, eventuais questões. Mostra ali o experimento.
Qual dos kits analisados? Desculpa, queridos, é o excesso de trabalho. Que vergonha. Realizou-se um experimento utilizando os esquemas mostrados na figura. Para medir a condutibilidade elétrica das soluções, foram montados 5 kits contendo cada um 3 soluções da mesma concentração, sendo uma de ácido, base e sal. Os kits analisados pelos alunos foram. Então tá ali os kits. Os que provocaram acendimento da lâmpada e um brilho mais intenso foram. É só ver quais têm ácidos fortes, bases fortes e sais que se dissociam bastante em água. Então, o ácido forte aqui, queridos, riscamos a A1, porque o ácido bórico é um ácido muito fraco. Lembrando que se tu fizer... de novo, eu vou salientar isso para ti. Quem são os ácidos fortes? Sulfúrico, nítrico e HX. Né? Mas se a gente quiser fazer, a gente pode fazer aquela regra clássica que o professor mostrou, que é o H, X, elemento OY. É só fazer oxigênios menos hidrogênios. Se a diferença for maior ou igual a 2, ele é forte, como o professor mostrou para ti. Tá? Então, se eu fizer 3 menos 3 dá 0, é abaixo de 2. 4 menos 3 dá 1, é abaixo de 2. Agora, 4 menos 2 dá 2, então esse é forte. E 4 menos 1, que tem hidrogênio aqui, dá 3, então esse é muito forte. Então estão no páreo o 4, o 3 e o 5. Aí ele fala ali, uma base, né? Contendo soluções de ácido, uma base. Então isso aqui não é uma base, né? Isso aqui tu pode riscar, tira fora. Base tem que ter OH no final. Então a gente fica entre as duas soluções. E o hidróxido de zinco é uma base muito fraca, porque bases fortes são bases de grupo 1 e grupo 2. Então a resposta certa já fica na questão 4. No kit 4. Então, letra D, muito fácil a questão. Nem precisa nem olhar o sal. Tudo bem? Lembrando que nós vimos, inclusive, no simulador, o professor mostrou para vocês, com esse mesmo exemplo, que quanto mais forte for a base, por exemplo, quanto mais forte for o ácido, mais forte é o acendimento da lâmpadazinha. Então, observem que é o mesmo experimento. Vou fazer de novo ele para ti, tá na aula. Ácido forte, liga bastante. Ácido fraco, acende pouco. Base forte, acende muito. Base fraca, acende pouco. Certo? Então tá aí, queridos. Espero que eu tenha me feito entender. Espero que tenha ajudado vocês. Em princípio é isso. Correção do tema de número 4. Um grande abraço e até a aula. Tchau, tchau.